Senhor, a exaltar o Senhor. Como é bom você levantar as suas mãos e adorar o Senhor, amém? Como é bom estar na casa do Pai e poder fazer isso nesta noite. Mas ainda, nós temos que ouvir um pouco da palavra de Deus. Eu quero que você guarde essa pequena palavra nesta noite, um pequeno resumo dessa palavra nessa noite na tua vida, amém? Se eu perguntar para você, igreja, nessa noite, quem foi o apóstolo Paulo? Quantos sabem me dizer alguma coisa sobre o apóstolo Paulo? Quantos sabem? Ninguém sabe? Quero que você levante a sua mão. Quantos podem me dizer algo sobre o apóstolo Paulo? Gente, ninguém sabe quem é Paulo? Sério? O que ele fez, Paulo? Meu Deus, foi lá na história toda. Cobrador de impostos, foi preso, perdeu a visão, né? Quem foi Paulo, Vinícius? Escreveu as cartas, quantas? 7? Esse é bom aluno. 7 cartas. Escreveu mais da metade do Novo Testamento, não é? Esse foi Paulo, o apóstolo Paulo que nós conhecemos, né? De palavras tão conhecidas, palavras que nós falamos tanto aqui, palavras que nós ministramos tanto e que eu particularmente gosto muito de todas as cartas de Paulo. Agora, se eu perguntar para você quem foi Barnabé, vou para os mesmos então, falaram tudo de Paulo. Fala alguma coisa de Barnabé. Ângela, não pode dar? Pode. Barnabé. Ajuda nos universitários, por favor. Quem foi Barnabé? Andou com Paulo. Sabe por quê? Porque nós ouvimos muito falar de Paulo. E só para você ver a respeito de Paulo, Paulo começa então lá no livro de Atos. Você pode ir lá, livro de Atos, capítulo 8, verso 1. No capítulo 7 já está falando da morte de Estevão. E então, ali no finalzinho, diz assim: Saulo, porque ainda não era Paulo, ainda era Saulo, diz: Saulo consentia na sua morte. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja de Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e da Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, e encerrava-os no cárcere. Aí ele está ainda sendo Saulo, ainda aquele que assolava a igreja, aquele que perseguia os cristãos, aquele ainda não convertido, aquele que ainda não havia encontrado Jesus. Aqui ele era Saulo. No capítulo 9, verso 1 diz: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote
Então ele ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos. 9,15 diz: mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Amém? Está ali então Paulo sendo escolhido, sendo chamado pelo Senhor. Aquele que estava assolando a igreja, agora o Senhor diz para Ananias: vai ali, Ananias, pega aquele homem, porque este é para mim vaso escolhido. Aleluia. Amém? Nesse momento então é que vai aparecer Barnabé. Barnabé já estava nesse lugar. Barnabé já havia se convertido. Nós encontramos a primeira aparição de Barnabé lá em Atos 4, 36. E não tem muita coisa na Bíblia sobre Barnabé, mas quando você entender um pouco a história dele, diz então 4:36: José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho da exortação, levita, natural de Chipre, como se tivesse um campo, vendeu, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Amém? Então está dizendo que o nome dele era José. E quando nós olhamos para o nome José, já era bom. Cadê o José daí? O irmão José. Quando nós olhamos para José, já é bom, né? O significado de José já é todo bom, né? Eu notei algumas coisas: de sensível, confiante, generoso. Moleque? Muita coisa já é o nome de José. Tudo de bom. É José. Mas os discípulos vêm e acrescentam então a José o nome Barnabé. Eles passam a chamá-lo de Barnabé, que quer dizer filho da consolação, filho da exortação, ou filho do encorajamento. E é aí que nós queremos chegar nessa noite, nessa palavra que quero chegar com você nesta noite. Barnabé significa filho do encorajamento. Então, quando nós vamos para a história de Paulo, de Saulo, diz então que ele tinha que chegar aos discípulos. Ele tinha ido a caminho e no caminho ele foi pego por Jesus. Você já foi pego por Jesus? Eu fui há 20 bolinha. E Saulo naquele momento foi pego por Jesus. Mas os discípulos não sabiam disso. Para eles, ele continuava sendo aquele que matava os cristãos. Para eles, ele continuava sendo aquele cara ruim, né? Aquele cara terrível, aquele que matava, que assolava os cristãos, né? No 9:26, eu vou bem rapidinho. 9:26. Mas os seus discípulos tomaram a noite, colocaram no cesto e desceram pela muralha. Tendo chegado em Jerusalém, procurou ajuntar-se com os discípulos. Todos, porém, o temiam, não acreditando que ele fosse discípulo. Todos temiam então neste momento Saulo, por tudo que ele havia feito com os cristãos, por tudo que ele havia praticado de ruim. Mas aí chega então Barnabé. No 27 diz: mas Barnabé, tomando-o consigo, levou-o aos apóstolos e contou-lhe como ele vira o Senhor no caminho e o que este lhe falara, e como em Damasco pregara ousadamente em nome de Jesus. Aí está Barnabé, que quase nós não ouvimos falar dele.
A história dele é muito curta, mas se nós ouvirmos falar de Paulo, é porque tinha o Barnabé do lado. E nessa noite eu quero saber de você, se você quer ser um Barnabé. Eu quero fazer uma proposta a você, um propósito com você, se você quer ser um Barnabé. Sabe por quê? Porque hoje tem muita gente ao nosso lado que não dá nada. Não tem? Você não conhece pessoas que você olha e diz assim: esse aí já era. Não é verdade? Esse aí não tem jeito. Esse aí não tem conserto. Quantas vezes nós olhamos e falamos: não tem conserto. Nós estamos em célula trazendo pessoas que não têm conserto. E é para isso que nós trabalhamos, para isso que nós estamos ensinando você, para isso que você está na igreja do Senhor, para você se tornar um Barnabé. Aleluia. Sabe para quê? Para que muitos Paulos venham a ser. Porque se não fosse Barnabé, Paulo talvez não teria escrito nenhuma epístola. Se não fosse Barnabé, Paulo talvez não existisse. E nós hoje, como servos de Deus, não teríamos essas palavras tão tremendas de Paulo. Por quê? Porque diante de Paulo, do lado de Paulo, havia um Barnabé. Aleluia, Deus. Vê se do seu lado tem um Barnabé aí. Posso ser Barnabé, não? Posso não. E por isso nós não conhecemos. Porque Barnabé chegou com Paulo diante dos discípulos, apresentou Paulo e eles disseram: não, esse mata, esse aí não presta, esse aí não vale nada. E chega Barnabé e diz: ele presta. Aleluia, Jesus. Ele vale. Glória a Deus. Ele é servo de Deus. Vocês não sabem o quanto ele pregou lá em Damasco e quantos se converteram. Vocês não têm ideia. E como eles conheciam Barnabé, porque foram eles que deram o apelido a Barnabé, de José, chamando Barnabé, que se chama o quê? Filho do encorajamento. Ou seja, eles sabiam que Barnabé era aquele que pegava os cacos, trazia e dizia: ele presta. Aleluia. Ele é bom, ele é líder. Aleluia. Santo teu nome. Este era Barnabé. Às vezes nós não queremos, simplesmente olhamos e dizemos: não, ele não serve, ele não presta, ele não fala. Hoje meu marido diz que eu falo mais que a boca, mas teve um tempo que eu não falava. Eu fiquei 1 ano no ITQ sem abrir a minha boca, de vergonha. Quando eu respondi a primeira pergunta no ITQ, no final do primeiro ano, eles olharam para mim e diziam: ela fala. 9:10. Talvez, se não tivesse alguém, sabe, eu tinha a Rose. Aí o pastor começou a me namorar e tal, e a Rose ia comigo, estava ali junto. Talvez a Rose tenha sido meu Barnabé naquele momento. Glória a Deus. Obrigada, Rose. Aleluia. De estar junto, de dizer: cara, você consegue. Mulher de Deus, você vai conseguir. Se você não fala, você vai falar. Tinha uma irmã na célula que ela dizia que ela não conseguia falar alto. Eu falei: irmã, nós vamos achar o volume. Nós vamos achar o botão. E nesta noite, como igreja do Senhor, nós temos que entender que muitas vezes nós precisamos ser Barnabé e não Paulo. Não é o nosso, às vezes não é você. Quando você lê a história, se você pegar no livro de Atos agora, você lê adiante, você vai ver que de repente Paulo ficou mais importante que Barnabé. De repente Paulo cresceu mais que Barnabé. Mas sabe o que Barnabé fez? Vai com Deus. Se você pode, se você consegue, vai com Deus. E é isso que o pastor tem falado, que nós temos
sabe? Eu tive um tempo em que eu falei, não vou mais pregar. Ai, acho que não dá certo esse negócio. Acho que não é pra mim. E isso não foi no começo, não. Isso foi no passado. Ano retrasado. De repente, lá nos brancos, né? Você fala, não, vou fazer outra coisa. Mas sabe, Deus colocou 2 Barnabés. Eles ficavam aqui, ó. Eu pregava, eles nem sabem disso. Eles ficavam aqui, eu pregava, ficava um desse lado, outro do outro. E quando eu descia, eles falavam assim, pastora, que palavra. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Adenilson e Barnabé. Rodrigo. Eles nem sabiam disso, mas naquele momento Deus estava usando eles. Aleluia, glória a Deus. Não para minha glória, mas eles nunca mais fizeram isso. Será que eu parei de pregar? Mas naquele momento eles ficavam aqui por quê? Porque Deus tinha um propósito. E Deus vai usar Barnabé ao seu lado, querido. Amém, Jesus. Para pegar na sua mão e dizer, vai. Muitas vezes você até vai ser menor. Você não vai fazer obras tão grandes quanto ele. Mas louve a Deus por você ter sido Barnabé. Aleluia. Amém? Quando nós olhamos para Atos, capítulo 8, verso 31. É, 11, perdão, 11, 23. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos a que com firmeza de coração permanecessem no Senhor. Esse era Barnabé. O que ele fazia? Chegando, vendo a graça de Deus, Esse era amigo. alegrou-se e exortava a todos que com firmeza de coração permanecessem no Senhor. Aleluia, Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. É tremendo isso. O 24 diz: porque era homem bom, cheio do Espírito Santo, cheio de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Porque aí eles viajaram e aí ele viu a obra crescendo, a obra crescendo, a obra crescendo, e a obra tem que crescer, não tem? E pessoas têm que vir para o Senhor, não tem? E pessoas têm que aceitar o Senhor Jesus, não tem? Então está lá Barnabé, vou procurar Paulo. Eles haviam viajado, ele havia ficado em outra cidade, mas agora quando ele chega ali, ele precisa de novo de ajuda. Ele precisa pregar a palavra de Deus. E diz que ele era um homem desprendido de tudo. Diz que ele era um homem muito rico que morava na ilha de Chipre. E na ilha de Chipre era onde tinham as terras mais caras até hoje. E ele fez o quê? Vendeu tudo e falou: eu vou refazer a obra de Deus. E muitas vezes nós não desprendemos por pouco. Não posso vir na tenda de oração porque eu tenho isso. Não posso vir no culto de domingo porque eu tenho isso. Damos muitas desculpas para fazer o mínimo. E Deus quer o máximo de nós. Amém? Barnabé, que chega do lado, aquele que não veio, você chega e dizer: irmão, o que deu? O que está acontecendo? Eu estou aqui para te ajudar. E eu quero que, se você é um Barnabé, se coloque em pé em nome de Jesus. Se você consegue ver nas pessoas que elas serão homens e mulheres de Deus, você é um Barnabé.
você possa se chamar filho do encorajamento. Que você encoraje pessoas a permanecer. Que você encoraje as pessoas a ficar firmes. Que você encoraje pessoas a permanecer na obra do Senhor. Que você encoraje pessoas a crescer. Que você não seja aquele que empurra, mas que você traga ele à tona para respirar. Lembrei disso agora, conhece? Às vezes você já não tem fôlego. Quem sabe muitas vezes o fôlego acaba e aí tem que ir lá tirar e dizer: venha meu filho, venha. Venha minha filha. Xeria, surianda, xericlamará, suria. Aleluia. Venha meu discípulo. Venha meu discípulo. Venha minha discípula. Venham. Vocês não podem não parar. Vocês não podem desistir. Ainda diz o texto de João, diz: nisto conhecerão que todos que são meus discípulos têm amor uns pelos outros. Se você é discípulo, você ama. Se você é discípulo do Senhor, você ama. Independente de como ele está, independente de como ele é. E se eu perguntar para você, para cada um aqui, de onde você veio? Da onde Deus te tirou? Quem era você? Você não é o mais santo. Você veio do erro, você veio do pecado. Você veio da transgressão. Mas o Senhor olhou para você e te perdoou. Então pare de olhar para os outros achando que eles não têm condição. Pare de olhar para os outros achando que eles não vão conseguir. Mas olhe para o seu irmão e diga para ele que ele vai conseguir. Ainda que eles sejam nada, ainda que eles sejam eles nada, ele vai conseguir. Porque eu e você conseguimos. Porque nós chegamos até aqui. Aleluia. Aleluia, Jesus. Pai, irmão, no seu coração nesta noite. É você que se conhece. Você se conhece. Você é o Senhor. Você sabe se você tem afundado pessoas ou se você tem levantado pessoas. Se você tem sido verdadeiro, meu irmão, minha irmã. Cheia, suria, cheia. Reia, cheia, suria. Você precisa ser encorajador. Você precisa ser encorajador. Chegar na pessoa e dizer: ei, vamos lá. Encorajar aquele que trabalha com você, aquele que estuda com você, aquele que está do seu lado, aquele que é seu vizinho. Seja verdadeiro. Aleluia. Não deixe ninguém tirar de você a oportunidade. Seja verdadeiro. Aleluia.
te seguirei, Jesus. Eu te seguirei, nada mais me impedirá de te seguir. Eu te seguirei, eu te seguirei, nada mais me impedirá de te seguir. Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Vamos participar da Santa Ceia do Senhor nesta noite. Santa Ceia, ela é do Senhor. Então, você que está em comunhão com o Senhor vai participar em nome de Jesus. Fique de pé. E você que não vai participar nessa noite pode se assentar. Mas vamos. 1 Coríntios, capítulo 11, verso 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isso é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Porque semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Amém? Aleluia, Jesus. É o corpo e o sangue do Senhor e Salvador Jesus Cristo, moído na cruz do Calvário, para nos dar vida abundante. Amém? Feche seus olhos, você que ficou em pé. Feche seus olhos, você que sentou. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Santo